Muito bom dia, com muita alegria que nós começamos esse programa hoje, dia 8 de julho de 2021. Essa data é muito especial para nós, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, porque foi a data que a TV foi lançada. Isso mesmo, hoje completamos um ano. E por que essa data? Porque hoje é o dia que a Igreja comemora 115 anos. Então foi a data que nós escolhemos para estrear a TV e hoje comemoramos 115 anos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. É com muita alegria que nós começamos hoje uma programação novinha em folha para você. É isso mesmo, tem muita novidade hoje, começando pelo Manhã IPP, que mudou o formato, e daqui a pouco mais nós temos Notícias do Bem, um programa para trazer todos os dias notícias fresquinhas, ao vivo, e detalhe, um diferencial no mundo. Só notícias boas, é isso mesmo. Todo dia, ao meio-dia, depois, acabando aqui o Manhã IPP, você vai poder ficar por dentro de tudo que acontece pelo mundo, sabendo de notícias boas no jornal que começa hoje, Notícias do Bem. E também estamos muito felizes que estreia hoje o programa Conversa da Tarde com Marcos Melo, que é um momento que você vai poder sentar, relaxar, conversar e aprender muito, absorver, pegar muitas experiências. E hoje o tema é amizade. Então, você pode ficar ligado em detalhe, todos esses programas ao vivo, é isso mesmo, ao vivo, não é nada gravado, direto até a sua meia-tarde, e é isso que a gente quer trazer para você. Estamos muito felizes de comemorar esse um ano, e a gente preparou com muito carinho, e eu espero de coração, em nome da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que isso tudo possa edificar muito a sua vida e Cristo possa ser glorificado. É isso aí, gente. Muito feliz por você fazer parte desse dia, por você estar aí abrindo a porta da sua casa todos os dias, né? E quero dizer para você compartilhar, clica no link aí, se inscreve, compartilha, já manda para os seus amigos, porque hoje esse canal, a partir de hoje, vai falar ainda mais com você, né? E hoje nós vamos falar dos heróis da fé, né? Hoje de Isaac, o abençoador, com o reverendo Carlos Kleber, que já está aqui com a gente, né? E dando sequência aos heróis da fé. Deus prometeu um filho a Abraão, né? Mas Abraão e Sara, eles riram da ideia, porque os dois estavam muito velhos para ter filho. E quando Abraão tinha 100 anos de idade, Sara tinha 90, né? Isaac nasceu. Quando Isaac era jovem, Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho. E Abraão decidiu obedecer a Deus, crendo que Deus o poderia ressuscitar. E Abraão atou Isaac no altar, né? Colocou no altar para o matar, mas Deus impediu Abraão de matar Isaac e providenciou um carneiro para o sacrifício, né? Então, Abraão e Isaac voltaram para casa e quando Isaac ficou mais velho, se casou com Rebeca, mas ela ainda era infértil e por isso que Isaac orou para que Deus... orou por mais de 20 anos, né? E Deus ouviu sua oração e deu a eles os gêmeos, Esaú e Jacó. E quando Isaac estava mais velho, né? E cego, ontem a gente falou sobre isso, né? Ele chamou Esaú para o abençoar e, enquanto Esaú se preparava, Jacó tomou o lugar do seu irmão e enganou Isaac, né? Pensando que era Esaú, Isaac abençoou Jacó e o tornou seu herdeiro. E quando Isaac descobriu que tinha sido enganado, ele não retirou a bênção de Jacó, mas reconheceu que tinha que ser assim, que essa era a vontade de Deus. Isaac morreu com 180 anos e hoje a gente vai falar mais da história desse herói da fé que edifica tanto a nossa história, né? Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Hebreus 11, 9 a 10. Tem outro versículo que diz assim: Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Gênesis 17, 19. Aí um briefing assim, bem rápido, né, do que é a história de Isaac, que nós vamos falar hoje. Nosso pastor querido, Carlos Kleber, já está aqui com a gente. Mas antes, eu quero chamar, como tem novidade, né, nós separamos histórias que edificam e o Histórias que Edifica, que a gente prestou atenção,
foi do Rodrigo Boelhower. Se eu falei errado, me corrija, Rodrigo, mas olha só. Ele postou essa foto tão bonita, olha só, ele na estrada, indo para o destino dele, parece a gente caminhando na vida, né? Aí, seguindo o nosso caminho, rumo, e ele postou esse versículo em cima de Provérbios 4:18, que diz assim, que tem tudo a ver com a foto, olha aí, gente, coisa linda. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Olha só que lindo, gente. Então, tá esperando pelo um dia perfeito? Olha aí para essa luz da aurora que é Jesus Cristo, né? Provérbios 4:8, o Stories que edificam aí do Rodrigo. Obrigada, Rodrigo. E, ó, tô de olho nos Stories aí. Vou pegando e vai aparecer aqui os Stories que edificam. Vamos lá, gente. Eu quero falar. Você já parou para pensar? Quero dar um recadinho especial para você. Você já parou para pensar que a sua contabilidade precisa atender ao padrão de Deus e também dos homens? É por isso que a Contábil Ribeiro está há mais de 35 anos servindo a igreja brasileira e missionária ao redor do mundo. Faça a contabilidade da sua igreja com a Contábil Ribeiro. Olha aí, a gente está disponibilizando, às vezes não sabe quem encontrar, né? Contato de segurança, de confiabilidade. E a Contábil Ribeiro, ela atende as igrejas de todo o Brasil que podem pedir essa consultoria, né? Para você acessar, para você ter contato, pode ser pelo site Contábil Ribeiro, está aparecendo aí na sua tela, .com.br. Contábil Ribeiro, contabilidade especializada para igrejas. Então, sua igreja está precisando? Vamos glorificar a Deus nisso também, né? É verdade. Muito bom. Gente, quero saber se você está assistindo, de onde você está falando, como que está aí na sua cidade. Aqui em São Paulo já está um solzinho gostoso. E me fala de onde você está falando, que eu estou aqui assistindo você, tá? Outra novidade muito legal é o Ponto de Vista. É um quadro que nós vamos trazer várias pessoas, colunistas aqui, para falar de algo específico. Vamos falar de viagens, de moda. Gente, posso falar? A gente já gravou alguns aqui e tá muito bonito, tá muito legal, muitas dicas que eu, sinceramente, pensei, por que a gente não fez isso antes, né? Mas tá aqui, tá para melhorar. A partir de hoje vai ter dica de moda, dica de viagens com Rafael Didrich, dica de moda com a Vivi Valverde, e tem mais também, tem um monte de coisa, sem contar que nossos temas também serão mais variados, terão temas de saúde, de dicas para o dia a dia, de cuidados, enfim, tem muita coisa boa. E hoje, no nosso Ponto de Vista, nós convidamos a Carol Mello, que a Carol, gente, ela manda muito bem no artesanato. E eu pasmei com essa dica que ela deu, que eu gosto, não sei se vocês já perceberam que eu gosto de usar acessórios, e às vezes a gente não sabe como guardar, né? E a Carol deu uma dica, gente, e ela ensina a fazer. Olha aí o nosso Ponto de Vista de hoje de artesanato com a nossa queridíssima Carol Mello. Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Carol e eu tô aqui hoje para dar uma dica super legal para vocês de artesanato. É isso mesmo, hoje nós vamos aprender a fazer um faça você mesmo, super legal, super prático e muito útil também, principalmente para nós mulherada, né? É um cabide de joias. Olha só, você já saiu com pressa algum dia e quis pegar aquela corrente, aquela pulseira e quando abriu a sua caixinha de joias estava tudo embolado, estava dado nó e acabou não usando nada porque saiu com pressa? Então, o cabide de joias ajuda a gente a organizar melhor os nossos colares, as nossas correntes e a gente não sofre mais com esse problema de colar dando nozinho, né, de um enganchar no outro e é super prático, gente. Olha, nós vamos precisar somente de um cabide, né, lógico. Eu peguei esse aqui, que é um cabide pequenininho, infantil, mas pode ser qualquer cabide, de qualquer tamanho, tá? Inclusive, tem aqueles cabides que tem mais, né, espaços aqui embaixo, mais tirinhas aqui embaixo, você pode usar, vai caber até mais joias, fica super legal. Nós vamos precisar de cola, eu já tô aqui com a minha cola quente, olha, pode ser também cola para artesanato, pode ser Escola Super Bond, se você gostar de usar cola Super Bond, né? E eu comprei umas pérolazinhas que a gente compra em armarinho, tá?
Mas você pode usar o que você tiver em casa. Você pode usar miçanga, você pode usar de repente um botãozinho bonitinho. Pode colocar aí a sua imaginação pra funcionar, né? Essa pérolazinha aqui eu acho super legal porque ela na verdade é meia pérola. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, tá vendo? Ela é meia pérola, o fundinho dela é achatado. E isso ajuda a gente na hora da colagem, tá? Ela tem esse fundinho achatado, tá vendo assim? E ajuda a gente na hora da colagem, de fixar a cola, tá? Então, é super simples, gente. Eu já fiz aqui a colagem de algumas, tá vendo só? Vou colar só mais umas duas aqui que estão faltando. É só mesmo a gente pegar a cola, tá? Passar na nossa pérolazinha na metade, assim, mais ou menos. A gente passa. Já tem cola aqui, né? E a gente coloca ela aqui. A cola quente, ela seca muito rápido, né? Deixa eu colar mais uma assim aqui. E uma dica importante, tá? É que a gente coloque sempre, eu vou mostrar pra vocês. Que a gente coloque sempre a pérola de uma forma que ela fique um espacinho ainda. Deixa eu colar essa aqui. E eu vou mostrar pra vocês. Ai, saiu. Minha cola já tá... Já tô precisando ligar de novo ali. Consegui. Pronto, olha só. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Pronto, colei. Olha, é importante que a pérola, ela fique com um espacinho aqui, ó. Tá vendo? Que eu colei ela e ela ficou, todas ficaram com um espacinho de fora aqui, um pedacinho dela de fora. Porque vai ajudar a segurar, né, os colares, as correntes na hora que a gente botar. Essa partezinha aqui, saliente, vai ajudar, tá? Então, você sempre cola ela de uma forma que ela fique a metadezinha dela aparecendo. Olha só. E outra dica também é a gente colar elas assim de forma intercalada, tá bom? Vê aqui essa de cima, ó, intercalada com as duas de baixo, tá bom? Porque assim, os nossos colares, as nossas pulseiras, eles não vão ficar, né, se enganchando, né? Não vão ficar passando um no outro, tá vendo só? Super simples, gente. E agora, só pra dar um detalhezinho, né, eu vou aproveitar que eu tinha aqui em casa essas fitinhas, ó. Então eu fiz um lacinho aqui, só pra colocar, pra dar um charminho, né, pra ficar mais bonitinho. E a gente vou colar aqui no meio. Você pode fazer esse cabidezinho pra você pode fazer pra dar de presente. É super útil, gente, olha só. Tirar aqui os fiozinhos, né, da cola quente. Olha só. Tá pronto o nosso cabide. Eu vou mostrar a vocês aqui. Trouxe uns colarzinhos aqui pra vocês verem como é legal, olha só. Tá vendo por que é importante a gente deixar o espacinho da pérola? Olha só como ela já ajudou, tá vendo? Como ela já ajudou a segurar legal a correntinha. Deixa eu botar mais um aqui. E olha só, gente, como fica lindo o cabidezinho. Vai ficar super fofo, suas joias vão ficar organizadas. Olha lá. Super legal, né? Então eu quero que vocês façam e depois comentem aí com a Lídia se vocês gostaram, se foi útil. E depois a gente volta com mais dicas de faça você mesmo, como essa. Super práticas, super legais e super úteis, né? Pra nós, viu? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Ai, que coisa linda, Carol. Amei, amei e quero fazer com certeza. Que charme, né? Olha a feminilidade, a delicadeza da mulher, né, Carol? Eu amei e quero saber, você que está em casa, se você gostou, se me fala aqui também que eu quero saber. E eu vou aproveitar para ler os comentários aqui. Dois Passos de Fé falou que é aniversário. Manda o seu nome, Dois Passos de Fé. Eu tô vendo aqui uma fotinho, porque ela falou, ela ou ele, não sei, falou que hoje, acho que é ela, né? Falou que hoje é aniversário dela também, junto com a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, junto com a IPPTV. Parabéns, receba o nosso abraço. Vamos comemorar juntas aqui, né? Juntos. E também a Delva falou parabéns para o Dois Passos de Fé. Ó, isso é legal da internet, né? Que as pessoas começam já a conversar, a se comunicar, isso faz toda a diferença, né? A Delva falou bom dia, Lídia e pastor, graça e paz a todos os irmãos. E também
Nós temos a Almira, que falou que deseja um dia abençoado para todos, a Ruth Sobrinho, que está nos acompanhando, a Dênia, a Maria de Jesus, que está assistindo lá de Brasília, Distrito Federal. IPPTV vai do Oiapoque ao Chuí, né? A Lauri também falou bom dia em Florianópolis, falou que lá o dia está lindo, chuvas de bênçãos a todos vocês, amém. Lauri, para todos nós, linda, Deus é maravilhoso, ela colocou, é verdade. Deus é maravilhoso, gente. E a gente separou um vídeo, a gente está muito feliz, gente, sobre um ano de IPPTV. E tem muita coisa gostosa e a gente quer compartilhar isso tudo com você. Agora, assiste comigo aí, vamos relembrar desses momentos de um ano dessa TV que tem feito diferença na vida de tantas pessoas. Vamos assistir. Foi com as entrevistas dos reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes que a IPPTV entrou oficialmente no ar, às 9 da manhã do dia 8 de julho de 2020. Sim, eu sei. Grandes referências, vou me corrigir então, para mim são grandes referências. Eu acho que o aspecto fundamental, sabe, Lídia, e eu acho que por isso que eu tenho uma alegria muito grande de fazer parte hoje da equipe pastoral da Igreja de Pinheiros e conviver com o pastor Arival. É difícil. É o aspecto de não ter nenhum sintoma de vaidade ou soberba ou altivez. A emissora completa um ano com muitos motivos para celebrar. A TV é a primeira da América Latina com teologia reformada, 24 horas por dia. O objetivo é propagar o evangelho para o maior número de pessoas através dos canais disponibilizados gratuitamente no YouTube e no site. A iniciativa de usar a internet como campo de evangelização veio através da Junta Missionária de Pinheiros. Marcos Mello é o diretor de produção da IPPTV e está desde o início do projeto. Ele lembra que a TV nasceu no início da pandemia de Covid-19 em 2020, período em que a maioria das igrejas estavam sem ideias de como recomeçar com o fechamento de seus templos. Ele ainda destaca o avanço rápido na qualidade da programação, um sonho antigo da igreja que se tornou realidade em pouco tempo. A IPPTV nasceu no dia 8 de julho de 2020, em meio a uma pandemia, em um momento em que muitas igrejas pararam as suas atividades, né? A IPP fez o oposto disso, e não só continuou de maneiras diferentes as atividades que ela já executava, como criou novas atividades, né? Entre elas a IPPTV, que é uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros, ideia do nosso pastor Arival, e em 30 dias a gente reuniu uma equipe de pessoas comprometidas com o Evangelho, que juntas pensaram nessa TV do zero, né? Montaram a grade de programação e fizeram com muita dedicação, muito carinho, muito esforço a IPPTV nascer, né, em um prazo recorde aí de 30 dias ou menos que isso. Eu destaco a qualidade da nossa programação. A gente avançou muito em qualidade técnica, a grade está cada vez mais variada, mas desde o princípio o conteúdo de todos os programas sempre foram muito cristocêntricos, teológicos. Todas as entrevistas, programas de variedade, tudo inclui uma teologia muito, muito bíblica, muito verdadeira, e essa é a marca da Igreja de Pinheiros, né, e também é a marca da IPPTV. A programação da IPPTV já reúne milhares de conteúdos cristocêntricos, incluindo programas de entretenimento, infantis, teológicos e até de músicas e esportes, além de cultos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Uma das grandes novidades foi lançada no mês passado no YouTube, o canal IPP Play. É lá que tudo isso pode ser assistido ou revisto quando e onde os internautas quiserem. Aqui no Estúdio 4 são realizados diversos programas, e entre esses, o Manhã IPP, que é da nossa querida Lídia Dickel, que está aqui agora. Acabou de terminar o programa, né, Lídia? Lídia, como é que é apresentar o programa Manhã IPP todas as manhãs?
Bom dia, Matheus. Bom dia, você que está assistindo. Matheus, eu creio que é uma forma de comunhão, uma forma de caminhar com as pessoas, com os irmãos em Cristo, do corpo de Cristo, porque é uma troca de experiências muito especial, assim, que eu creio que é preparada por Deus, com quem está longe, com quem a gente nem conhece, com o convidado, e a gente acaba sendo edificados. Não só a pessoa que está ouvindo, eu sou muito edificada, e há uma troca, né? E você vê a mão de Deus agindo. Então, eu acho que é uma experiência de comunhão diferente, né? Online, com aquilo que Deus colocou na nossa mão, para mostrar que Deus pode ser glorificado, sim, através da internet, através dos meios de comunicação que Ele colocou na nossa mão, e caminharmos, crescermos juntos com a palavra de Deus. As estatísticas do YouTube mostram o alcance da IPP-TV. 100 milhões de internautas já assistiram o canal. Já são quase 800 mil inscritos e o objetivo é chegar a 1 milhão neste segundo semestre. Por isso, se você ainda não se inscreveu, faça isso e ative o sininho para ficar antenado em tudo o que acontece. E tem muita coisa acontecendo. A IPP-TV está estreando novos programas e novas temporadas de programas que já são sucesso. O diretor-geral da emissora, Roberto Quirino, conta que, além de tudo isso, há a chegada também de um novo editorial. Pois é, na verdade é uma experiência absolutamente nova, inclusive para mim, eu acho que é uma experiência absolutamente nova se a gente pensar do ponto de vista de jornalismo, acho que no Brasil. Acho que não tem nenhuma experiência parecida com isso em lugar nenhum. A gente vê algumas emissoras cristãs que fazem alguns produtos, mas nada parecido com aquilo que a gente está propondo aqui. Eu acho que a gente está realmente revolucionando aí as chamadas linhas editoriais, porque a ideia do Notícias do Bem é a gente trazer as notícias da igreja, as notícias dos nossos campos missionários, mas incluir também as notícias que são importantes para o nosso dia a dia, mas a partir da cosmovisão cristã. Eu acho que esse é o ponto principal. A Mirlene é uma das milhares de internautas que assistem a IPP-TV todos os dias. Seus programas preferidos são o Clube do Livro e Diário de Eva. Assistir o Diário de Eva e o Clube do Livro, para mim, é maravilhoso, é edificante. Poder conhecer, né, e aprender um pouco mais das escrituras através desses dois programas, para mim é muito bom. Né? Eu sempre indico para os meus amigos, em especial minhas amigas, a assistirem o Diário de Eva e assim aprender um pouco mais também, né? Então, para mim é gratificante, é edificante, é bênção de Deus poder assistir o Diário de Eva e o Clube do Livro. Vocês são bênção na minha vida, meninas, e eu louvo a Deus pela vida de vocês. E que cada vez mais o Senhor venha abençoar essa equipe maravilhosa e que a gente venha poder aprender mais do Senhor através da vida de vocês. Evangelizar e alcançar cada vez mais pessoas através dos canais da IPP-TV é parte do projeto missionário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Uma igreja que a cada dia renova seu compromisso de pregar o verdadeiro evangelho. A IPP-TV, ela nasceu, né, na pandemia. Em junho de 2020, nós resolvemos iniciar ou organizar essa TV web. E pela bondade de Deus, pela direção do Espírito Santo, nós juntamos uma equipe que pagou o preço para que ela surgisse. E hoje ela já está alcançando aí mais ou menos 800 mil inscritos, fazendo um trabalho de divulgação da palavra de Deus. Eu creio que esse trabalho de evangelização através das redes sociais, usando a IPP-TV, é um caminho que não tem mais volta, né? E prova disso são os efeitos e o alcance que essa televisão está tendo hoje para levar o evangelho a mais de 100 países do mundo. Gente, é muito legal poder passar para você um pouquinho do que é o outro lado, né? E cada vez mais nós queremos
caminhar junto com você dessa forma, de uma forma transparente, trazendo informação para você do que a gente está vivendo. Vamos mostrar bastidores. Daqui a pouco tem bastidores aqui com a Luísa, todo dia vai mostrar. Mas como é gostoso de ver, né, de ouvir essas pessoas que fazem parte desde o começo e de ver essa caminhada. Na verdade, a gente vê o que Deus tem feito, né? Como é gostoso ouvir todo mundo. Foi muito bom essa reportagem do Matheus. E o Matheus, cada vez mais, vai trazer para a gente informações fresquinhas, assim, e para você se sentir mais próximo da gente e nós, consequentemente, mais próximos de você. A nossa intenção para podermos caminhar juntos, como eu falei ali, né, na entrevista. Que bênção. E bonito de lembrar o primeiro dia da estreia, né, da TV com o reverendo Hernandes Dias Lopes, reverendo Arival Casimiro, né, que eu tinha falado. Eu ainda lembro que eu brinquei com eles, 2 grandes homens de Deus. Imagina caminhar com eles assim. E eles falaram, grandes não, eu nunca esqueço disso. Que coisa linda, né? Ser corrigido com o amor de Deus, porque os homens de Deus, eles sentem que são pequenos, assim, querem baixar. E, poxa, ouvir isso, né? Reverendo Hernandes, reverendo Arival, que são grandes referências para a gente, é um presente de Deus. E é muito bom poder compartilhar isso com você. Olha aqui, o reverendo Carlos Kleber já está aqui com a gente, mas nós vamos fazer um intervalo rapidinho e já vamos começar a falar sobre esse herói da fé, que é Ismael. Vamos lá, daqui a pouco a gente fala, daqui a pouco a gente vai voltando aqui. Não é Ismael, hoje a gente vai falar sobre Isaac, gente, olha que loucura. É a aceleração da festa, da comemoração, Isaac, né? Então vamos lá, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta falando sobre Isaac com o reverendo Carlos Kleber. Em julho, a IPP-TV comemora 1 ano e traz para você uma nova programação. De segunda a sexta, suas manhãs começam com o Café Prosa e Missões e o Orando pela Cidade. Às 9h30, tem Vida Devocional, com meditações preciosas na Palavra de Deus. E às 10 horas, Lídia Dickel te espera com novidades no Manhã IPP. Entrevista com temas bíblicos aplicados à nossa vida, novos quadros e a participação de colunistas num programa que já faz parte do seu dia a dia. 11h30 da manhã, as boas notícias entram em pauta no novo programa da IPP-TV. Nosso time de jornalistas sempre em busca de informações que enchem o coração de esperança. Você vai ficar informado com Notícias do Bem. Em seguida, uma roda de conversa sobre temas divertidos e curiosos. Todos os dias nesse programa nós vamos falar sobre assuntos variados, de forma leve e descontraída. Entre nesse grupo e participe do Conversa da Tarde. E vem muito mais por aí, a partir do dia 8 de julho, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Chegou a sua vez de estudar teologia. Matricule-se o quanto antes na nova turma da Escola Teológica Sã Doutrina. Porque nós precisamos entender, nós precisamos nos esforçar então para entender aquilo que Deus nos revelou. O curso tem 2 anos de duração, é 100% online e prepara você para conhecer as principais doutrinas bíblicas e interpretar de maneira fiel as Escrituras. Falaremos sobre a relação íntima que existe entre conhecimento e teologia. A teologia é uma área do conhecimento humano. Acesse ippinheiros.org.br/ETSD. Saiba mais sobre a Escola Teológica e garanta a sua vaga. Espero que nós nos encontremos na próxima aula, para que Deus então abra mais aí nosso coração para compreender de maneira profunda a sua palavra. De volta, você viu aí, Escola Teológica Sã Doutrina, intervalinho rápido para tomar uma água, mas estamos de volta, agora vamos falar sobre Isaac, filho de Abraão, né? E olha só, gente, quero dar um oi aqui para a Israelina falou o nome dela do 2 Passos de Fé. Bom dia para Rita, um abraço, que saudade. Minha mãe, né, gente, está sempre assistindo, se a mãe não assistir, eu tô perdida, né? A Cícera também falou parabéns para a igreja, a Delva falou parabéns mais uma vez, IPP-TV para vocês, chuva de bênçãos para minha vida, né, que está de aniversário.
e que Deus continue abençoando vocês. A Angélica também falou parabéns, Igreja Presbiteriana de Pinheiros, tudo para a honra e glória do Senhor. Muito bom. Vamos lá, então, conversar sobre Isaac. Reverendo Carlos Kleber Araújo de Oliveira, se você não conhece, eu vou te falar um pouquinho de quem é o pastor. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, pastor da Igreja Presbiteriana de Olímpia. É que ele vive tanto aqui com a gente em comunhão que parece que é de cá, parece que é daqui, né? Casado com a Laísa, Thaís Lima Araújo de Oliveira, pai do Daniel, da Rafaela, do Davi e da Rebeca. O pastor Carlos é bacharel em teologia pela Universidade Mackenzie, licenciado e mestre em história pela Universidade Federal da Paraíba, licenciado em pedagogia pela Universidade Estácio de Sá e possui especialização em história cultural e ciência política. Estuda também especialização em teologia exegética no Seminário Presbiteriano do Norte. Vamos lá conversar, pastor Carlos Kleber. Que honra ter você aqui nessa manhã. Bom dia. Bom dia, Lídia. Que prazer também estar com vocês, principalmente hoje, num dia tão especial, né, de aniversário da TV, também da igreja. Eu me sinto muito honrado de estar aqui e feliz por poder refletir com vocês um pouco sobre esse herói da fé, que tem uma trajetória tão rica para nos ensinar, nos edificar. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Obrigada, pastor, que bênção. E nós estamos aí caminhando para o final dessa série, né, dos Heróis da Fé. E falar de Isaac também, que a história dele fala tanto com a gente, né, pastor? Abraão ali esperando tanto pela promessa, depois receber, depois de tanto tempo, depois de não acreditar em Sara Rio, né? Mas conta um pouquinho da história, assim, um briefing, né, desse contexto, eu já comentei aqui, mas também me fala por que Isaac foi considerado um herói da fé também, pastor? Então, a citação que é feita em relação a Isaac, quanto a ele está no rol dos heróis da fé lá de Hebreus capítulo 11, a gente encontra no versículo 20 dessa mesma carta, quando o autor diz assim: pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Então ele, ao dar as bênçãos, e aí a gente lembra da história que Jacó, ele furtou o direito de primogenitura, mas mesmo assim, vislumbrando a promessa de Deus que tinha dado a seu pai e também a ele então abençoou os seus filhos, na perspectiva de que Deus cumpriria aquilo que ele prometeu. Na verdade, a gente vai ver que na história de Isaac, assim como na nossa história, há lutas, há dificuldades, e é por fé que vivemos. O justo viverá pela fé. Então a gente observa que Isaac é um homem, apesar de estar rolado entre os nomes dos heróis da fé, ele é um homem que passa por lutas, tem fraquezas na família e também em algum momento ele chega a mentir, repetindo inclusive o mesmo erro do pai, mas Deus em sua graça opera nele, e o segredo de toda a sua atuação é que ele dependia de Deus, ele agia por fé. Então, uma história bem rica e com várias pontes que podemos fazer com a nossa vida. Então, é uma história belíssima mesmo. E a gente vê que essa é uma característica de todos os heróis da fé, né, pastor? A gente tirou tantas lições para a nossa vida e o Isaac é mais um. E Isaac, descendente de Abraão, né, e herdeiro da promessa, e Rebeca tinha dificuldade de ter filhos, né? Olha qual a ligação que tem essas duas coisas, pastor? Promessa de herdeiros e a dificuldade de ter filhos. Olha só, quando eu estava pensando sobre Isaac, me ocorreu uma frase de Agostinho que me faz lembrar bem. Referindo-se aos mandamentos de Deus, ele disse: Deus nos dá mandamentos que não podemos cumprir para que saibamos o que devemos pedir. Eu sei que ele estava se referindo a uma outra situação, mas se aplica, porque Deus, ele promete tanto a Abraão quanto a Isaac um filho, mas eles não têm condições. Sara era avançada em idade e já tinha cessado o costume das mulheres, como diz o texto, e Rebeca era estéril, e Isaac precisou orar cerca de 20 anos por ela.
Então você vê que Deus ele nos coloca em situações muitas vezes que ou recorremos à graça e agimos por fé, ou então ficamos desesperados. Então Isaac, ele orou, ele clamou a Deus e ele recebeu a bênção do Senhor. Deus faz isso com a gente também, sabe, Lídia? Deus nos envia muitas vezes para situações que ou a gente clama a Deus e supera, confiando nele, ou então a gente se desespera. E a história de Isaac também é bastante ilustrativa nesse ponto. Então Deus, não apenas com eles dois, mas em vários momentos, com José, com Davi e tantos outros servos de Deus, ou você olha para a história deles e percebe, ou eles dependem de Deus, ou eles vão se desesperar. E Deus faz isso não porque ele é sádico, Deus não faz isso não porque ele deseja ver seus filhos sofrendo, mas porque ele deseja nos amadurecer. Tiago, no primeiro capítulo, ele diz: bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação. Então, a história desses homens e das mulheres que aparecem na Bíblia são histórias que a perseverança ela aparece como uma virtude que Deus desejava imprimir neles, assim como ele faz em nossas vidas também. Então, há vários paralelos entre a vida de Abraão, Isaac e as nossas vidas. Exatamente, pastor. E depois de passar por tanta espera, tanta provação, ainda vem, né, recebe, fica feliz e Deus pede o filho. O que é essa história? Ela é muito forte, fala muito conosco, mas o que a gente pode tirar dessas lições? Estão várias, né, lições dessa história. Olha só, Lídia. Em relação a Gênesis 22, quando Abraão e Isaac, eles vão cumprir a vontade de Deus, e Deus prova a Abraão, é interessante que a gente está observando que no verso 3, ele sai com 2 dos seus moços, diz o texto, corta a lenha e vai para o lugar que Deus designava. No verso 5 diz que Abraão, ele mandou os ajudantes, os servos, ficarem, e ele então seguiu com Isaac. E aí os comentaristas dizem, inclusive na Bíblia de Genebra, tem um comentário muito, muito interessante acerca do versículo 5, que se Isaac tinha condições de carregar lenha, e o texto diz que ele era um rapaz, não uma criança, ele tinha condições de enfrentar o pai e não se submeter ao sacrifício. Mas Isaac, nesse sentido, ele aponta para Cristo, que voluntariamente se entregou, que aceitou uma ação, um castigo, mas no caso aqui não era um castigo, mas que aceitou a vontade de Deus e se sacrificou voluntariamente. Esse é o ponto. O que Isaac fez aponta diretamente para Cristo. E tanto é que Deus faz uma provisão extraordinária. Abraão não precisa levar a cabo o seu intento. Ele é aprovado por Deus, mas é significativa a postura de Isaac. Ele aceita o sacrifício em obediência ao seu pai. E aqui não é o que a gente chamaria de alguma situação exagerada da minha parte, alguma interpretação ampliada demais. Não é isso. Isaac aponta diretamente para Cristo. As histórias do Antigo Testamento, Lídia, elas trazem um significado imediato, mas também elas se associam a todo o cânon da Escritura. E a gente pode ver Cristo em cada página, em cada história. Os personagens da Antiga Aliança, eles tinham características que apontavam diretamente para o que Cristo iria realizar. E nesse aspecto, o ponto lá do sacrifício de Gênesis 22 é que Isaac, a semelhança de Cristo, aceitou o sacrifício, poderia ter se insurgido, mas ele se submeteu para cumprir a vontade do pai Abraão, assim como Cristo se submeteu. E nesse sentido, Isaac é um exemplo de humildade e de perseverança em cumprir a vontade de Deus, mesmo às custas do seu sacrifício. Que coisa linda, pastor. E é interessante de ver essas características comuns dos heróis da fé. Tem algumas incomuns, tem outras específicas, né? E o nome de Isaac significa riso, e a gente vê que, diferente do pai Abraão, Deus não mudou o nome dele, né? E queria que o senhor comentasse um pouco das características dos heróis da fé, e características de Isaac também, para a gente poder tirar como lição aí. Olha só, Lídia, a Bíblia, diferentemente dos livros que seguem as estratégias de marketing de uma maneira geral do mercado,
E, diferentemente dos livros das religiões antigas, ela apresenta seus principais personagens e as suas faltas. Eu tive um É. professor que, inclusive, está falecido. Ele era doutor na Universidade Federal do Rio de Janeiro e ele não cria em Deus, mas ele disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. É que o Antigo Testamento, ele, diferentemente dos livros das outras religiões e mesmo que narram as histórias dos povos antigos, ela menciona os equívocos e as derrotas do povo de Israel. Então, isso era um tiro no pé contra uma lógica de marketing. E os heróis da fé são pessoas que a Bíblia apresenta que tinham falhas, assim como eu e você. Isaac, assim como Abraão, os dois, pai e filho, mentiram quanto à sua esposa. É. Quando estava com Abimeleque, com medo de sofrer passar por alguma situação difícil, ele afirmou que Rebeca não era sua esposa. E alguns comentam que a partir daí começou um problema de desconfiança e uma cisão no lar que repercutiu na relação que a gente julga equivocada de preferência entre Isaac e Rebeca e seus filhos Jacó e Esaú. Mas a despeito disso, a gente vê que eram pessoas que eram guiadas por fé. Na lista dos heróis da fé, a gente vai encontrar Abraão, que também se precipitou, querendo ajudar Deus e acabou se relacionando com H, e isso deu um problema. É. A gente vai ver Sansão. Nossa, Sansão está lá entre os heróis da fé, mas por quê? Falamos. E a gente vai vendo que Raabe e tantos outros. Então, eram pessoas que, assim como eu e você, Lídia, eram falhas. Os heróis da fé da Bíblia, nenhum personagem bíblico ele está isento de falhas. E a Bíblia não permite nenhuma espécie de legalismo, aquela Boa. crença de que eu preciso complementar a minha salvação, a gente é salvo por fé. E mesmo também rejeita qualquer forma de perfeccionismo. Os crentes, os heróis da fé eram falhos, como eu e você. É Agora, verdade. eram pessoas que buscavam a Deus, confiavam em Deus, e aí você consegue perceber que são heróis da fé, não heróis das obras. São pessoas que confiavam em Deus, apesar das circunstâncias difíceis e apesar das suas próprias faltas. E esse é o ponto. A Bíblia diz claramente que o justo viverá pela fé. Esse versículo é repetido, essa frase é repetida várias vezes. É citada em Abacuque, depois repetida em Romanos, Gálatas, Hebreus. Mas o que é importante é que a gente entenda que todos eles eram pessoas que se apegavam à aliança de Deus e confiavam em Deus, independentemente de circunstâncias. E essa é uma marca. Os heróis da fé confiam em Deus, apesar das circunstâncias, apesar das suas próprias fraquezas. E continue sempre em frente, né? A gente falou sobre Enoque aqui também. Enoque fala tão pouco na Bíblia, né, pastor? Mas dá para tirar umas lições assim, muito grandes também. Não retrocedia. E bem como o senhor falou, é muito bonito de ver que todos os programas a gente teve isso assim como destaque, né? Pessoas falhas, como o senhor muito bem colocou, como nós, né? E como isso nos dá esperança, né, pastor? Porque às vezes o pecado, o mal, ele tenta fazer tudo para a gente desanimar, para a gente desacreditar, e Deus sempre vem nos trazendo esperança, né, pastor? É a coisa mais linda da vida. E esses heróis da fé nos falam muito isso, né? Com certeza. E a gente percebe, sabe, Lídia, que embora a gente entenda na teologia bíblica que há um tema que unifica toda a Bíblia, a maneira certa, eu penso assim, da gente ler a Bíblia é perceber que há um reino de Deus, que há um domínio de Deus desde a criação até a consumação. Esse reino estabelece um pacto, uma aliança, que a gente chama de pacto da graça, e tudo isso aponta para um mediador. Então, as histórias do Antigo Testamento, a gente tem que, de alguma maneira, perceber que traços da redenção que Cristo realizou estão sendo mostrados ali. E eu dei o exemplo de Isaac, mas a gente vai vendo que José também, mais à frente, vai ser vendido por seus irmãos. E José, ele é traído, ele tem inveja dele. Jesus Cristo, ele enfrentou a inveja dos líderes religiosos. Aqui agora, está funcionando? Está me ouvindo?
Acho que travou, né? Vamos ver. Gente, vamos fazer o seguinte. Enquanto a gente arruma aqui, vamos fazer um break rapidinho para tomar uma aguinha. E a gente vai continuar falando com o pastor logo mais, que tem mais perguntas, mais dados interessantes sobre a vida de Isaac. E essa mensagem que fala tanto ao nosso coração. A gente vai fazer um break rapidinho, mas já a gente está de volta, que tem muita novidade ainda no segundo bloco. Que segunda-feira é dia de conexão com Deus, você já sabe. Mas agora também dá para participar presencialmente dos nossos novos cultos semanais. Na quarta-feira, às 20h, tem Restaurados pela Palavra, organizado pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. Cultos que enchem de esperança os nossos corações. E na quinta, 20h, tem a Grande Comissão, uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros, um convite para que toda a igreja aprenda mais sobre a obra missionária. Inscreva-se para adorarmos juntos ao Senhor no site ippinheiros.org.br e acompanhe os cultos ao vivo pela IPPTV no canal youtube.com/ippinheiros. Paulo Júnior, Emílio Garófalo, Arival Dias Casimiro, Luísa Nazaré e muita gente boa já passou por aqui compartilhando seu amor pela literatura. É um prazer tê-lo conosco, é um prazer ter esses convidados aqui trocando essa ideia, essa troca benéfica. Clube do Livro, um papo edificante que vai te inspirar a ler mais e crescer em conhecimento do nosso Deus. Fique aqui com a gente, participa com a gente é família, todo mundo junto. Prontos para maratonar? Acesse youtube.com/ippplay e escolha a playlist do Clube do Livro. Você tem aqui, um arsenal de ferramentas para você acessar. Você aí de casa, não se esquece, hein? Se inscreve no canal, ativa aí o sininho, curte esse vídeo, compartilha, você faz tudo que você puder. IPP Play, o conteúdo da IPPTV disponível para você. De volta com Manhã IPP, todo novo para você. E Tainá Félix tem um recadinho especial para novos membros. Quer ser novo membro da IPP? Já é e não fez os passos certinhos ainda? Tainá vai falar aí para você. Vamos ver, fala aí, Tainá. Eu tenho um recado para você que está sempre visitando a nossa igreja. Temos percebido que muita gente nova está vindo aos cultos presenciais. Já se sente parte da IPP, mas ainda não regularizou a sua situação junto à igreja. Se você quer se tornar membro efetivo, fique atento. Envie o quanto antes um e-mail com o assunto Quero Ser Novo Membro para secretaria@ippinheiros.org.br. Vamos responder com todo o carinho e repassar todas as orientações necessárias para que você possa ser recebido como membro, participar dos nossos ministérios e se envolver ainda mais com a nossa vida em comunidade. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Olha aí como é bom poder ser membro, né, de uma igreja, fazer parte do corpo de Cristo, que é a vontade do Senhor. Gente, o pastor já voltou, a gente vai continuar a falar sobre Isaac, mas antes eu quero falar de uma curiosidade. Nós temos um quadro Minuto Curioso e eu vou falar para você de algo muito interessante. Vamos ver, vamos para o nosso quadro, então, vamos ver qual é a nossa curiosidade de hoje. No Minuto Curioso de hoje, vamos falar a diferença entre os millennials e a geração Z. Já ouviu falar? Geração Y ou millennials? É isso. A geração Z também, né? A geração Y ou millennials engloba quem nasceu entre 1981 e 1995 e são essas pessoas que foram nomeados com esse termo porque se tornariam adultos
Quando? Na virada do milênio. Está aparecendo aí na sua tela, ó, a divisão dos milênios, dos baby boomers, da geração Y, Z, Alpha, a geração C, né? Então, os milênios são aqueles adultos que se tornariam adultos na virada do milênio, né? São as pessoas que nascem antes da internet e viram a sua chegada vivenciando esse momento de transição, diferente da geração anterior, que se dedicava totalmente ao trabalho e ao sucesso profissional. Os milênios se preocupam agora em fazer algo que traga felicidade. Assim, essa geração tem facilidade para mudar de trabalho, caso seja necessário, né? E não se imagina passando uma vida inteira no mesmo emprego. E apesar de não nascer com a tecnologia, esse grupo teve contato com ela desde cedo, né? E assim aprendem rápido e se adaptam bem. Então, essa é a geração Millennials. Já a geração Z é composta por quem nasceu entre 1996 e 2010. Ó, em geração Z, 96 a 2010, e é considerada a primeira tribo de nativos digitais, segundo a agência de publicidade Sparks e Honey. Os jovens desse grupo, eles estão mais preocupados em transformar o mundo, em serem disruptivos, né? São mais engajados em causas sociais que as gerações anteriores, né? Por nascerem com a internet, é natural para eles usarem plataformas para se expressarem e se comunicarem, como Twitter, Instagram, WhatsApp, né? Essa é a geração Z, isso aí. E para falar sobre geração, daqui a pouco a gente volta com o pastor, fica aí que nós vamos falar mais sobre Isaac. Para falar um pouquinho, nós vamos para o outro quadro Bastidores com a Luísa, que comentou sobre geração X versus geração Millennials. Vamos ver os bastidores com a Luísa. Fala galera, aqui é a Luísa e nos bastidores de hoje a galera da redação tá discutindo para ver se é geração Z ou Millennial, então fica aqui para ver o que cada um acha que é. Eu vou fingir que eu sou Laís, você é geração Z ou é Millennial? Aqui tá dizendo que eu convivo bastante com a geração Z, então passei no teste. Passou no teste? E você, Lê, você é geração Z ou é Millennial? Eu sou a geração Adão e Eva. Lá dos primórdios. E você, Lídia, você é geração Z ou é Millennial? Eu sou Z. Você é Z? Não, você tá gravando. Você faz TikTok e você é geração Z. Não, eu sou geração Millennium. Não sei. Eu sou geração cristã, tá bom? Ah, crente ungida. Eu tô descobrindo, eu tô fazendo os meus testes e eu te respondo. Tá bom. E você, Modesto? Modesto, você é geração Z. Você é geração Z. Eu tô muito in, não out. Ai, que chique. É que todo mundo, que vai, explica para as nossas pessoas, para os nossos telespectadores, o que é geração Z e geração Millennial. Geração Z. Descobri, tô feliz, só faço parte da geração. Os Millennials são após 1998. Geração Z é os que nasceram depois dos anos 90. Você é qual geração? Eu sou Millennials, Y. Descobri minha geração. Você é geração Z? Sou, descobri. Mas tem um porquê. Por quê? Eu não sou da geração Z nascida. Mas eu convivo com muita gente da geração Z. Você grava TikTok, né? Tenho 2 adolescentes em casa. E grava TikTok. Influência dos adolescentes. Grava TikTok. Tainá gravou TikTok é geração Z. No passado. Eu ando com a galera X. Você anda com a galera X? Não, mas a Lê, você é geração Z, Lê. Eu sou Y. Nossa, você é Millennial 1. É. Você é velha. Você é uma nova com alma de idosa. Eu sou nova velha. É isso aí, galera. Os bastidores ficam por aqui. Um beijo, até amanhã. Tchau! Ai, gente, dei tanta risada aqui. Essa Luísa, ela pega os bastidores e vai ser desse jeito, porque a gente não sabe o que ela está gravando. Esse foi o primeiro vídeo que ela fez para esse quadro e foi muito engraçado, porque a gente não sabia que ela estava gravando e que ia para o ar isso, né? E ela vai trazer isso todo dia com essa alegria despretensiosa, esse dia a dia nosso, para mostrar para você aí. Ela vai sempre mostrar os bastidores
para você. Foi muito engraçado. Espero que você tenha descoberto aí qual é a sua geração, Millennials, né? O X, o Y, Z. Vamos lá, vamos descobrir a minha. Tá ótimo, vamos lá, então. Muito legal. Vamos voltar com o pastor. Pastor, vamos lá. Descobriu sua geração, pastor? Eu sou geração Y. Esse assunto é da sociologia. E aí Olha! eu lembro que no cursinho a gente ensinava sobre isso, geração Baby Boomer, X, Y, Z. E aí são nomes, né, que a gente percebe para entender mais ou menos as Comportamento. características, os pontos fortes, fracos. Eu sou geração Y. Olha, muito bom. Que demais, né? Muito bom. A gente crescendo junto aqui, descobrindo essas coisas. Também já tinha estudado, mas eu tinha esquecido, porque é tanto nome, né? Mas, enfim, agora já me identifiquei. E é interessante ver essa passagem, né, pastor? Sabe o que é mais interessante ainda? Ver que o livro mais antigo do mundo, né, com os heróis da fé lá daquele tempo, diferente dos heróis que a gente imagina, né, da Marvel, por exemplo, né? O livro mais antigo do mundo fala tanto com todas essas gerações, né? Olha que coisa incrível, né, pastor? Qual a comparação que você faz com os heróis da fé com as nossas gerações, pastor? Olha só, Lídia, a gente aprende com os personagens bíblicos e a gente vai vendo que eles podem fazer a diferença desde a mais tenra idade. No caso de Davi, quando ele enfrenta Golias, o mesmo Daniel, quando ele vai lá para a Babilônia, a gente vê que desde a adolescência é possível fazer a diferença e glorificar o nome de Deus. E pessoas que na fase adulta, ou mesmo na velhice, também deram frutos. Então, independente da geração, a gente pode fazer a diferença, glorificar a Deus, porque a Bíblia, Lídia, diferente do que o mundo ensina, não é um livro que induz à infelicidade, não é um livro que induz ao erro. A maneira correta de enxergar o mundo é a partir da Bíblia. A Bíblia tem as chaves que explicam como a gente deve viver corretamente e de maneira feliz. Então, quem deseja viver segundo o padrão de Deus, independente da fase, independente da geração, vai ser feliz e vai viver muito bem. Eu penso que é essa relação que dá para a gente fazer entre a Bíblia, os heróis da fé e as gerações. Muito bom, excelente, exatamente, pastor. Não tinha pensado por esse ângulo, muito bom, pastor. E voltando a falar de Isaac, pastor, a gente vê lá que quando Isaac vai abençoar o filho, né, o primogênito, Rebeca com Jacó, né, ajuda a enganar seu pai. O que a gente pode aprender dessa atitude, pastor, desse comportamento? Que lição a gente pode tirar disso? Mesmo assim, ele abençoou, né? Olha só, todas as vezes que eu leio essa história, eu me recordo do desafio que nós pais temos que sempre enfrentar de não ter nenhuma predileção, não tratar nenhum filho de maneira diferenciada. E a gente percebe que Isaac tinha mais afeição por Esaú e, no caso, Rebeca por Jacó. E, de acordo com alguns comentaristas, isso foi se desenvolvendo na família e há quem encontre o primeiro desajuste quando exatamente Isaac nega que a sua esposa Rebeca fosse de fato quem ela era. E há quem entenda que ali foi desenvolvendo um relacionamento não pautado na confiança, isso pode ter repercutido no relacionamento entre os irmãos. De sorte que a gente vê que Deus, em sua providência, Lídia, ele usa e ele coordena todas as coisas e até os nossos erros. De alguma maneira, Deus ele faz convergir para a glória dele o cumprimento do seu plano. Não é nenhum fatalismo. É que dentro da doutrina da providência, a soberania de Deus e a responsabilidade humana são dois assuntos que acabam caminhando juntos, mas a gente não percebe. Por exemplo, vou exemplificar para não ficar vaga a afirmação. Quem enviou José para o Egito foi Deus, mas Deus usou a maldade dos irmãos, a inveja dos irmãos, a má intenção da mulher de Potifar para fazer com que o plano dele se cumprisse. Então Deus não colocou a maldade no coração de quem quer que seja. Deus usa os personagens e dessa forma Deus também usou aquele relacionamento equivocado entre Isaac e Rebeca, seus filhos, para cumprir um propósito, porque já tinha sido dito que o maior serviria o menor. Já havia uma promessa. Agora o meio através do qual Deus usou isso foi a predileção.
da sua mãe e do seu pai pelos filhos. E a gente aprende, primeiramente, fica uma exortação para todos os pais que estão assistindo, que evitem qualquer sorte de predileção, que amem os filhos igualmente. Mas, por outro lado, a gente aprende como Deus usa essas coisas e cumpre o seu propósito. Para quem confia em Deus, Lídia, essa história ela é muito confortadora, porque vê que Deus usa tudo. E aí Jacó, eu sei que outra pessoa vai falar sobre Jacó, mas ele vai para a casa de Labão e ele vai ser disciplinado por Deus. Ele, quando volta para se encontrar com Esaú, ele vai passar por uma situação de confronto da parte de Deus. Mas, em suma, Deus usa até os nossos erros, os nossos equívocos, para cumprir o seu plano. E isso é maravilhoso. Quem confia em Deus, Lídia, quem está numa relação de aliança de graça com Deus, pode confiar. Isso não nos exime das nossas responsabilidades, mas nos faz confiar no Deus da providência. É verdade, muito bem colocado. E, pastor, pegando essa deixa que o senhor deu, o senhor tem quatro filhos lindos, meu Deus do céu. E não deve ser fácil, né, pastor, de levar. É muito difícil no dia a dia, na prática ali, por mais que a gente saiba, né, mas é difícil lidar quando a gente erra ou tentando acertar. E quando, né, como que lida no dia a dia para conseguir entender que é a soberania de Deus, mas não deixar, tudo bem, né, como o senhor falou, se apoiar nessa, já que Deus é soberano, a gente vai deixar de qualquer jeito. Como que lida no dia a dia com o ensinamento assim das crianças, né? Então, Lídia, olha só, naturalmente a gente vai ver nos filhos algumas virtudes que a gente tem mais, a gente gosta mais, a gente quer algumas virtudes nossas nos nossos filhos, mas eles acabam reproduzindo também nossas fraquezas. Então, o ponto é a gente ver a criação dos filhos com os óculos do Evangelho. A gente vai conseguir toda vez, Lídia? Não. Mas a gente tem que buscar graça a Deus, tanto para viver o Evangelho em casa, quanto para ensinar aos nossos filhos o Evangelho, que, em outras palavras, ensina que a graça de Deus opera nas nossas fraquezas. Então, a gente tem que ensinar que as virtudes ou os pontos fortes que eles carregam, isso foi dado por Deus, e os pontos fracos, as fraquezas, os pecados, os deslizes morais, precisam ser superados com a graça. Então, o ponto é esse. Quando a gente vai corrigir, a gente tem que corrigir com a perspectiva do Evangelho e da graça. Os nossos filhos são filhos da aliança. E Deus reserva uma bênção especial para eles. A Bíblia, ela apresenta a teologia dos pactos, enfocando essa relação com os filhos de uma maneira especial. Deus destina bênçãos especiais para os filhos da aliança. Mas a gente tem que, de alguma maneira, apontar isso para o Evangelho, entende? Então, a correção tem que ser feita na perspectiva do Evangelho. Agora, eu quero insistir, Lídia, nem sempre eu consigo, eu sou pastor, mas a gente é falho, às vezes impaciente, e precisa buscar de Deus graça para viver o Evangelho. Quando erra, a gente tem que trazer os filhos, olha, quando erra em público, por exemplo, se trata indevidamente a esposa, ou trata um filho, disciplina errado, chama todo mundo e diz, olha, papai errou, mamãe errou, a palavra de Deus diz assim, e papai precisa do Evangelho também, papai precisa de um Salvador, porque ele não consegue cumprir totalmente a lei, e Tiago diz que aquele que transgride um só dos mandamentos é culpado por todos, então precisamos de um Salvador substituto. Isso não é só para dizer no domingo, nem levar o filho para escutar na escola dominical, mas o Evangelho precisa ser vivido, internalizado e buscado 24 horas do nosso dia. E isso não é só com os filhos, né, pastor? Porque acaba que os filhos são um espelhinho da gente, como o cônjuge é também, né, um espelho que reflete. E isso para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Isso acontece também no trabalho, né, com os amigos, em todo lugar. É como o senhor muito bem colocou, 24 horas por dia, né? Isso é muito interessante. E Isaac também, pastor, ele conviveu a vida inteira com Rebeca, ele tomou com mulher a parceira a vida inteira, né? Isso é tão bonito de ver, diferente de outras histórias, inclusive bíblicas, né? Mas, enfim, que lição a gente pode tirar disso também, pastor? Olha só, Lídia, se a gente vai fazer uma análise sobre as famílias, conforme são apresentadas na Bíblia, a gente vai perceber que raramente a gente vai encontrar uma que a gente diga, nossa, essa daqui é exemplar para a gente. Então, Davi, ele só teve uma esposa, mas eles tinham aquele problema de predileção. E
a gente percebe que o programa de Deus em Gênesis capítulo 2 sempre foi um homem e uma mulher. Não dois homens e duas mulheres, não um homem e três mulheres, nem dois homens nem duas mulheres. Boa. Deus é muito sábio quando institui o casamento e este heterossexual e monogâmico. Mas, dentro da providência de Deus, o Senhor permitiu o que não significava aprovação. Então, Isaac permaneceu casado. Mas só com uma mulher. Mas se você me permite, Lídia, no capítulo 26, Por favor. quando Isaac ele vai para a terra dos filisteus, ali a gente encontra uma lição muito linda com respeito àquela circunstância que ele cavava poços e os seus... eu diria que aqueles que não tinham tanta afeição por ele acabavam entulhando. E a gente percebe que ele não parava de cavar, ele não parava de perseguir a vontade de Deus. E ele entendia que Deus era com ele. E é interessante que ele não apenas cavava poços, mas ele dava nomes aos poços conforme as ações de Deus em sua vida. Isso demonstra que Isaac ele tinha uma consciência muito grande da ação de Deus, da aliança de Deus com ele. Veja que eu não posso vislumbrar o futuro dos meus filhos e a minha própria carreira a partir da minha força, do meu intelecto. Não poucas vezes, Lídia, Deus ele fecha portas, Deus ele permite situações difíceis para que a gente se lembre dele, para que a gente veja que tudo que temos, tudo que somos vem das suas mãos. E Isaac, no capítulo 26, também ensina isso. Ele é um homem que permanece casado com uma só mulher, mas vai enfrentar lutas. E ele enfrenta lutas com os filisteus, mas ele é perseverante na confiança de que o Deus da aliança era com ele. E aí a gente aprende com Isaac também essa perspectiva de receber bênçãos e remeter a Deus. Ser grato a Deus por tudo que ele faz. Exatamente, pastor. E isso tudo me lembra muito outra característica dos heróis da fé, que eles tinham muita intimidade com Deus. Quem não deseja ter intimidade com Deus, né, pastor? E o que a gente pode tirar disso, assim, quais algumas coisas que a gente pode se atentar? Por quê? Se eu quero ter intimidade com um amigo, eu vou conhecer, eu vou desenvolver formas de aumentar essa intimidade, né? Com família, com cônjuge, com filhos, enfim. E é com Deus. Como é que a gente pode tirar exemplos dos heróis da fé, os heróis da fé, que a gente pode ter intimidade com Deus, mais intimidade com Deus? Olha só, Lídia, tem um texto, eu gosto muito de me reportar a alguma passagem que a gente tire algumas lições bem práticas. Lá no Salmo 25, versículos 12 a 14, ou 12 a 15, a gente percebe benefícios ou bênçãos de Deus que acompanham uma vida de temor. Eu lembro que a palavra temor no hebraico significa reverente consideração. Então, esses homens, eles consideravam a Deus. Eles mediam suas ações por causa do pacto, por causa da dignidade de Deus. Temor não é ter medo simplesmente, mas a palavra temor, ela traz a ideia no hebraico de reverente consideração. A gente ponderar nossas ações mediante o caráter de Deus e a sua beleza, a sua majestade. Então, eu vou pensar no que eu faço porque Deus é digno e eu quero agradá-lo. E no Salmo 25, versículos 12 em diante, diz assim, ó: ao homem que teme ao Senhor, ele instruirá no caminho que deve escolher. Então, a primeira bênção de uma vida de temor é instrução. Os heróis da fé tiveram instrução. Segundo, verso 13. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. Eles vão ser prósperos no sentido de cumprir a vontade de Deus em suas vidas. Olá. Então, você vê, prosperidade na Bíblia não tem a ver simplesmente com questão material. Muitas vezes envolve. Mas a prosperidade no cumprimento da vontade de Deus, no fortalecimento do seu caráter e mesmo sucesso nos empreendimentos que eles realizavam. Mas o verso 14 diz exatamente o que você fala, intimidade. Ó. O texto diz, a intimidade do Senhor é para com os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então perceba que esses homens que buscavam uma vida de temor, de comunhão com Deus, e não é possível a gente ter comunhão com Deus, sabe, Lídia? Sem uma vida disciplinada de oração e leitura na palavra, de preferência nas primeiras horas. Então, eu sempre recomendo, quem quer ser íntimo de Deus, quer ver bênçãos de Deus em sua vida, a gente aprende não apenas com os heróis da fé da Bíblia, mas com os grandes homens e mulheres de Deus do passado. Eram pessoas que se dedicavam muito à oração e às escrituras e procuravam viver isso. Não basta a gente conhecer, a gente tem que viver isso. Amém. E aí,
a intimidade do Senhor é para com os que o temem, é para aqueles que o temem. Então, Isaac era um homem que tinha intimidade com Deus, assim como Abraão, como Enoque, que você citou, Daniel, Jó, e a gente aprende a ter a lembrança de cultivar uma vida de oração e de leitura da palavra. Nem sempre, viu, Lídia? O corpo da gente vai estar disposto, o coração da gente vai estar disposto, mas a gente precisa pedir força e a Deus disciplina para sermos homens e mulheres de oração e de meditação frequente na palavra do Senhor. É verdade. Excelente, pastor, que resposta. E é muito bom lembrar disso sempre. E a questão do temor é muito importante. Sabe, meu sonho, pastor, eu acho que o sonho de muitos crentes, né, é de ver uma geração que tenha temor ao Senhor, né, que seja obediente. Como sonho em ver isso? A gente falou de gerações aqui, já pensou, né? Porque nós precisamos de referências hoje também da nossa geração, né? E eu sempre falo, a começar por nós, né, que se a gente fizer a nossa parte, colocar em prática, buscar Deus com profundidade, com temor, com oração, né? Quantos avivamentos começaram a partir de uma pessoa que se colocou ali, né, com temor ao Senhor, quebrantado, né? É uma esperança, a gente tem que reavivar essa esperança no nosso coração, lembrar disso que o Senhor muito bem colocou aqui com essa passagem de Salmos 25, né? Me corrija se eu estiver errada. Salmo 25, 12 a 14. Salmo 25, né? 25, 12 a 14. Fenomenal, pastor. Olha, eu gostei demais. Ô, pastor, a gente está caminhando aqui para o final, passa muito rápido, nossa programação está toda nova hoje, mas eu quero te agradecer muito por o senhor estar conosco, trazer essa palavra tão abençoada e pedir para o senhor deixar uma mensagem, então. Primeiro, antes da mensagem, fala do seu canal do YouTube, da sua igreja aí, claro, onde as pessoas podem te encontrar, e depois deixa uma mensagem, então, de tudo isso que a gente falou sobre Isaac, sobre esse herói da fé e sobre o que Deus tocar no seu coração para nós hoje. Então, Lídia, as pessoas podem encontrar a nossa página, a página da Igreja Presbiteriana de Olímpia, tanto no Facebook quanto no Instagram. E no Instagram e no Facebook, se você colocar lá Carlos Kleber Oliveira, também vai encontrar a gente. Eu queria só dizer que essa história de Isaac, ela é muito pedagógica para todos nós, assim como as histórias dos grandes personagens bíblicos. Você falou aí de avivamento, e se tem um traço que marca toda a história, todas as histórias de avivamento na Inglaterra, nos Estados Unidos, é que sempre que Deus operava, trazendo despertamento espiritual, e a palavra avivamento, a gente traduzindo seria despertamento espiritual, a gente via pessoas, igrejas abarrotadas de pessoas que buscavam a Deus, as reuniões nesses lugares eram sempre bem frequentadas, e também as pessoas tinham um interesse especial pela oração, pela leitura da palavra, pela evangelização, e isso repercutia no mundo. Se você estuda a história dos avivamentos, na Inglaterra, por exemplo, isso acarretou mudança no sistema prisional, acarretou mudança, por exemplo, em relação à perspectiva sobre a escravidão. O movimento abolicionista começou na Inglaterra após um grande avivamento e acabou repercutindo sobre todo o mundo. A gente vai ver que a história dos livros, né, vai apresentar que a Inglaterra começou a lutar por causa do capitalismo e queria mercado consumidor, mas essa não é a verdade. Houve um avivamento na Inglaterra e isso repercutiu na maneira como os crentes enxergavam as relações sociais. E quando você falou que anseia por uma geração, assim eu também anseio. Amém. E a gente precisa, viu, Lídia? Amém. A gente vive tempos difíceis. Verdade. Louvo a Deus pela IPP-TV, porque Amém. a gente hoje vive um jornalismo, a gente vê um meio universitário tomado por ideologias nefastas, e um canal assim, um programa desse, eu quero elogiar você, Glória o a Deus, Arival, pastor. todo o conselho da Igreja de Pinheiros, a IPP-TV, Glória todos a Deus. vocês que trabalham, vocês são bênção para a minha vida. Quantas vezes lá de João Pessoa, quando eu estava, eu assistia, eu sou abençoado com o canal. Quero também incentivar aqui, você que está assistindo aí, se inscreva no canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, na IPP-TV, também mande para amigos. É uma bênção na minha vida. Não estou dizendo isso porque eu estou sendo entrevistado, mas é uma bênção. Nós precisamos não apenas de uma geração que faça a diferença, mas também de canais que façam a diferença. Amém. E é uma bênção estar aqui e vocês são uma bênção. Que bênção, pastor. Canal da sua igreja no YouTube? Igreja Presbiteriana de Olímpia, e lá tem algumas pregações, estudos. Instagram e Facebook, Igreja Presbiteriana de Olímpia. O meu, Carlos Kleber Oliveira.
Muito bom, pastor. Obrigada, emocionante as suas palavras. Louvado seja Deus por isso. Eu sempre falo que nós somos espectadores da graça de Deus, né? De tudo que Ele tem feito, que Ele fará. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Um beijo na sua esposa linda, naqueles filhos maravilhosos. E até a próxima. Foi muito bom conversar com o senhor. Obrigada mesmo. Muito bom, gente. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E novidade não para por aqui. Tem o Conversa da Tarde e o Marcos Melo, nosso diretor, que está aqui desde o começo, tem um recadinho para você, convidando você para hoje à tarde. Escuta aí o que o Marcos trouxe para a gente. Bom dia, Lídia, e todos que acompanham o Manhã IPP. Vocês já sabem que hoje é um dia de muitas estreias e uma delas é o Conversa da Tarde. Todos os dias nesse programa nós vamos falar sobre assuntos variados, de forma leve e descontraída. E no programa de hoje nós vamos falar sobre amizades. E eu já te pergunto, você tem amigos verdadeiros? Eles têm sido seus conselheiros? Você tem encontrado nos seus amigos consolo e encorajamento? Você tem esse tipo de amigo? Vai pensando sobre isso aí, porque esse é o tema do nosso bate-papo. E eu espero você 1h30 da tarde na estreia do Conversa da Tarde. Até lá! Muito bom, Marcos. Hoje à tarde, então, estamos aqui esperando com muita expectativa a Conversa da Tarde, que vai falar sobre amizade, né? Que coisa linda. Eu sou suspeito de falar, né, diretor? Porque a gente tem uma caminhada aí, além de trabalhar juntos com a amizade. Louvado seja Deus por isso. E estamos muito felizes pelo seu programa hoje. Eu quero assistir, hein? Vou assistir, vai chegar a minha vez de assistir. Olha só, gente. Ser um missionário na internet é bom demais, mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta. Um vizinho, um colega de trabalho, foi pensando nisso que a nossa editora e Livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias a preço de custo. São 32 Bíblias que custam apenas R$ 249,90 e tem frete grátis para todo o Brasil. Essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou para te ajudar a fazer o que você foi chamado, propagar a palavra de Deus. Então, acesse o site, já pede sua caixa de Bíblia. O site é muito fácil, editoraebron.com.br. Já compra sua caixa e já sai entregando aí para um vizinho, para um amigo, né, a palavra de Deus. É um presente muito bom. Hebron, sua editora missionária. Tá bom? Vamos lá então, gente. Vamos lá. Que nós temos um quadro sobre as perguntas que enviam para o WhatsApp da comunicação de Pinheiros. E a gente vai pegar algumas perguntas dessa para responder. E eu quero que você pode mandar também sua pergunta, a gente vai falar aqui o telefone. Então, vamos lá, fala comigo, vamos ver quais são as perguntas de hoje. Olha só, pergunta, hoje, dia 8, a TV faz um ano, terá alguma comemoração? Sim, nós temos a comemoração o dia inteiro aqui. E como que a gente resolveu comemorar? Fazendo uma programação todinha nova para você. É isso mesmo. Nós começamos com Notícias do Bem. Daqui a pouquinho, encerrando aqui, tem um jornal com muita notícia boa e todas do bem, separado para você ao vivo com Taina Félix e Roberto Quirino e o Matheus, repórter, trazendo informação. Esse é o nosso jornal que começa hoje. Daqui a pouco o pessoal já está correndo aqui, né, ajeitando, a produção está parecendo a produção de TV, aquelas que eu não vou citar o nome, né, mas está muito bonito, uma correria. Quero até agradecer a Deus por todas essas pessoas que estão aqui, né, envolvidas, que não aparecem aqui na frente da câmera, mas que estão num corre para fazer com que você receba todo esse conteúdo cristocêntrico de qualidade. Então, um ano de IPP-TV tem, sim, programação, tem festa, tem comemoração. E o Jornal do Bem, Notícias do Bem, começa daqui a pouco. Essa é a novidade e também Conversa da Tarde com Marcos Melo, como você viu aí, também começa hoje à tarde. Então, todos os dias terá programação ao vivo, das 10, das 9h30 da manhã, devocional, vida devocional. Aí tem uma IPP, aí tem Notícias do Bem, aí depois vai ter Conversa da Tarde.
E a gente vai comemorar juntos, né? É isso aí. Se você pudesse estar aqui, a gente cortaria um bolo. Se pudesse se reunir também, né? Vamos cortar um bolinho assim para comemorar, quem sabe, né? No final do dia. Vamos lá, outra pergunta do Fala Comigo. As inscrições do EAD Mackenzie ainda estão acontecendo? Não, elas foram até o dia 5 de julho, mas todas as novidades do Polo EAD Mackenzie Pinheiros, você pode enviar sua pergunta para o WhatsApp do EAD Mackenzie Pinheiros, que eu vou falar, você anota aí. 011 São Paulo 998004118. Vou repetir, volta o vídeo aí, qualquer coisa você volta. É 011 998 004118. O WhatsApp do Polo EAD Pinheiros Mackenzie. Isso daí, gente. E olha só, mais uma pergunta. Fala comigo. Como faço para visitar a igreja? Essa igreja tem muita gente querendo visitar, né? Faça a sua inscrição no site para participar de um dos nossos cultos. As inscrições, elas estão liberadas todas as sextas-feiras a partir do meio-dia. Então, deu meio-dia de sexta-feira, corre lá e se inscreve, porque as vagas são limitadas e elas acabam rápido, gente. Eu já fiquei de fora. Mas agora eu já estou ligada, que é sexta-feira, meio-dia, que abre as inscrições para o culto, e aí você vai lá, se inscreve, participa, tem culto às 8 horas, tem às 11, às 16 e às 19 horas. Tem 4 cultos no domingo aqui, ainda tem as EBDs, que você pode se inscrever nas salas lá de aula de acordo com o seu perfil das EBDs. Tem várias classes de EBD, a gente vai falar sobre isso também. Então, para se inscrever no culto, é só acessar o site ippinheiros.org.br/cultos. Se inscreve lá e não deixa de participar. Vem conhecer a IP Pinheiros, né? É isso daí, gente. Muito bom. Vamos lá, Tainá, tem notícia para a gente? Quero ver, Tainá, fala aí. Olá, Lídia. Estou passando aqui para dizer que tem programação nova aqui na IPP TV. Hoje estreiam Notícias do Bem. Este é um programa jornalístico que tem como propósito trazer notícias boas para todos vocês que estão aí nos assistindo. É isso mesmo, gente. E a nossa estreia vai falar sobre a congregação de Miguelópolis, que fica pronta neste final de semana. E nós vamos conversar com o reverendo Vanderlei Venuti para falar tudo como será essa inauguração. Nós vamos conversar também com Adalto Lourenço, ele que é físico. Aliás, hoje, dia 8, é dia da ciência. E, claro, vamos também conversar com o nosso reverendo Arival Dias Casimiro no nosso quadro Conversa Franca. Afinal, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros está completando 115 anos. Então, meu convite é para que você continue aqui ligadinho. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta-feira, às 11h30 até 1h30. Então, eu te aguardo, hein? Tainá, que alegria poder fazer parte e assistir, né, esse jornal que vocês prepararam com tanto carinho. Eu vi aqui a correria e que coisa linda. Estamos muito felizes, na expectativa que vou assistir também, como eu falei para o Marcos que eu vou assistir a Conversa da Tarde, e tem muita coisa boa por vir. Estou muito feliz e eu sei que vocês já estão aí, né, preparados, já prontinhos para dar um bom dia, 2 horas de notícias do bem. Fala sério, só Deus para fazer essas coisas, né? Se você que está aí assistindo um dia pensou que pudesse existir um jornal com só notícias boas, tá aí. Você pediu, Deus mandou. Notícias do bem, que bênção, que privilégio. Estou muito feliz, estamos muito felizes com o que Deus tem feito, que possa edificar a vida de muitas pessoas. É isso daí. E, gente, tudo isso que está sendo produzido está num mesmo canal, num mesmo local, para você poder ir lá a hora que quiser, aonde você estiver, e assistir um programa que vai falar ao seu coração, que é o IPP Play. Se você não assinou ainda, aproveita enquanto você assiste esse vídeo para ir lá no canal do IPP Play e se inscrever no canal, mas não sai daqui ainda que tem as notícias do bem, tá? Se aproveita para se inscrever e receber todas as notificações de quando entram esses conteúdos que nós temos criado. Vamos assistir esse vídeo comigo? IPP Play, vamos ver.
eu tenho uma super novidade para você. A partir de agora, todos os programas da IPP-TV já estão disponíveis para você maratonar quando e onde quiser. Espera aí, Lídia, você disse todos? Isso mesmo! Você pode assistir todos os programas gratuitamente no nosso novo canal do YouTube, IPP Play. É conteúdo de qualidade à sua disposição em apenas um clique. Para isso, basta só você se inscrever no IPP Play. Perdeu o seu programa preferido da IPP-TV? Não tem problema, é só acessar o IPP Play e assistir todos os programas que quiser, a hora que preferir. Lembrando que o canal oficial da IP Pinheiros vai continuar com transmissão 24 horas da IPP-TV, a sua TV missionária. E lá você vai poder assistir cultos e mensagens e poder assistir de novo e até compartilhar. Gostou da notícia? O IPP Play vem trazer mais conteúdo cristão para a internet. Vamos juntos propagar a palavra de Deus neste grande campo missionário. IPP Play, o conteúdo da sua TV missionária a um clique de você. Olha aí que delícia, gente. Muito bom esse canal. Eu sou suspeito de falar, tá muito fácil de achar os programas lá, tem muita coisa boa e vai vir mais ainda. Eu quero comentar aqui que tem bastante pessoas acompanhando a gente. O Paulo Henrique falou: bom dia, irmãos, assistindo de Severínia, o nosso querido reverendo Carlos, né, da nossa Igreja Presbiteriana de Olímpia. O Jairo também mandou um abraço para o pastor Carlos Kleber. A Rita de Cássia falou: saúde os irmãos com graça e a paz do Senhor, assistindo de Cabedelo, Paraíba. Um abraço para Paraíba, que delícia, gente. Elaine Aparecida, bom dia a todos, dia lindo, parabéns pelos 115 anos da IPP e o ano da IPP-TV. Que coisa linda, gente. O Carlos Agnello, meu primo, coisa linda, está assistindo lá em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, dia lindo, clima ensolarado, que coisa linda. José Carlos também, amém, pastor, criar os filhos e viver com sua esposa segundo o Evangelho, ter a certeza que seus filhos vão ser servos de Deus e a união do casal vai ser só bênção. Oh, coisa boa, gente, essa TV é boa demais, né? Fala sério, que isso. Muito bom, olha só. Pediram para eu repetir o telefone do EAD Mackenzie, EAD Polo Mackenzie Pinheiros, e eu vou repetir, é o 011 São Paulo 998 00 4118. Vou repetir, 011 99800 4118. 99800 4118. Repetimos, memorizamos juntos, né? É isso daí, gente. Vou te falar que está muito gostoso esse dia. Eu estou um pouco até assim, né? Eu já sou acelerado. Eu e o pastor Erival, a gente a 1000 por hora, né? Mas hoje eu fiquei mais ainda, mas eu tenho certeza que esse conteúdo vai fazer diferença na sua vida, tá bom? Então compartilhe o canal e indica para os seus amigos. E eu espero que você tenha gostado. Escreve aqui nos comentários que nós estamos de olho. Lembrando que tem uma programação inteirinha, linda para você. E eu espero que você goste. Fique aí ligadinho. Agora você vai para a estreia do nosso jornal diário ao vivo, das 11h30 até as 13h30. São 2 horas de notícias boas para você. E com Tainá Félix e Roberto Quirino. E eu quero também agradecer a toda essa produção maravilhosa que Deus colocou no nosso caminho, que estão atrás dos bastidores, que vocês não veem, que são bênção na nossa vida. Louvado seja Deus pela vida de vocês, que são muito importantes para nós. A igreja é um corpo, né, que bem ajustado anda perfeitamente. Louvado seja Deus. Fique agora, então, com a estreia do Notícias do Bem. Bom dia, Tainá Félix. Bom dia, Roberto Quirino.